Olá, sejam bem-vindos a mais um Abraterm em Foco. E hoje estou aqui com meu amigo, Dr. Cláudio de Góes Neri, diretamente de Goiânia, especialista em ortodontia, ortopedia facial, dor orofacial e DTM. Tudo que envolve face e dor é com o Dr. Cláudio. Tudo bem, Dr. Cláudio? Como é que está? Tudo bem, Marcos? Boa tarde aos colegas que vão participar, da nossa apresentação. É uma honra, é um prazer poder estar aqui com você, podendo Honra discutir um nossa. tema muito interessante. Com certeza, a honra nossa aqui. Ele também é ex-aluno da especialização em termologia e termografia crânio-cervical na USP, né? Está acompanhando a turma agora também, em 2019. E a termografia crânio-cervical vem ganhando um espaço muito interessante. É uma ramificação aí da termografia médica, especificamente na área crânio-cervical, como o próprio nome já diz, né, Cláudio? E tem muita coisa aí, né? Por mais que a gente queira especificar, acaba entrando num campo bem amplo aí de possibilidades, né? Realmente é um horizonte, né, que está se abrindo na realidade para a odontologia, e que eu acho que nós ainda temos muito que tirar proveito dessa oportunidade, desse novo Hoje método. vamos tirar um pouquinho desse proveito aí com a tua aula aí, né? Ah, tá. Vamos ver aqui se a gente consegue, então, passar o recado para a turma, né? De maneira mais fácil, mais clara possível. Essa aula sua aqui, você até teve recentemente apresentando ela também, né? Você é professor em Goiânia. Explica para nós um pouquinho como é que é teu dia a dia aí. Eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, né? Já tenho um tempo já e eu estou trabalhando hoje também lá no HC, no Hospital das Clínicas da UFG, como voluntário, às terças-feiras de manhã, atendendo os pacientes, né, nessa área de dor e disfunção. Legal. E tem feito termografia lá com eles, no HC? Tenho. Ah, Eu legal. tenho levado o meu termógrafo para poder ter a oportunidade, né? São bastante casos diferentes, casos atípicos, onde a gente começa, então, a tentar fazer, né, um arquivo de casos diferentes, casos interessantes, acompanhando alguns casos. Está sendo bem proveitoso a oportunidade. Quando fala em dor orofacial crônica, sempre vai ser algo curioso, atípico e complexo, né, Cláudio? Sem dúvida. Sempre é um desafio, né? E um caso sempre diferente do outro. Então, Exato. acho que para quem quer aprender a fazer termografia crânio-cervical, tem que fazer como o professor Cláudio está fazendo. Leva o equipamento, vai na linha de frente e não ter medo de usar, né, Cláudio? Usar direto para os pacientes. O principal fator é este, é você começar a dominar o seu equipamento, né, e tentar tirar o máximo de proveito em cima disso. E é lógico que com os erros a gente vai tentando acertar, né, não é assim, dessa maneira que vai fazer essa tomada térmica, e aí a gente vai, como termologista neófito, né, a gente está numa fase de aprendizado ainda. E outra coisa, né, isso que você já fez aí a especialização, né, está fazendo a especialização com a turma também agora, e não é fácil, né, Cláudio? Não é um assunto simples, né? Não é colocar lá onde está quentinho, onde está frio simplesmente, mas dar um significado por um relatório aí é algo altamente complexo e tem que fazer sentido, não pode escrever qualquer besteira, né? Então a coisa tem que ser realmente focada para ajudar o paciente, e isso exige aí uma gama de conhecimento, e acho que é isso que você está procurando junto a esses ambulatórios, né? De encaixar a termografia dentro de uma questão diagnóstica que sirva mesmo para mudar a conduta, né? Mas vamos lá, Cláudio, vamos falar um pouquinho aí da dor orofacial e DTM. Vamos. Então, o objetivo deste bate-papo de hoje é a gente dar uma visão geral da aplicabilidade da termografia, né, na odontologia. Na minha área, especificamente, na área de dor orofacial e disfunção temporomandibular, né? Então, eu vou fazer um breve resumo, né, um sumário do que foi dito até hoje em relação a como se processar, né? Aproveitando um artigo já publicado de 2010, né, 2009 por você e os colaboradores, onde vocês falam das indicações da termografia infravermelha
no estudo da dor. Vocês fazem uma revisão mais voltada, então, para a área médica, né? Sim. E dentro deste contexto, o que é que a gente pode observar? A gente começa a observar que, na realidade, a parte da dor, né, ela já vem sendo estudada. Eu não estou conseguindo passar aqui, Marcos. É só a flechinha para frente, ele já vai passar. Pois é, não tá conseguindo. Veja, entra e sai ali de novo com a apresentação. É isso, já apareceu agora, é isso. Só que eu acho que já adiantou um pouquinho mais, sabe? Não, tá tudo certinho. Tá, né? Uhum. É que já mudou a configuração, por isso que está dando essa diferença. E aí? Conta para nós um pouquinho então. Hein? Bom, é importante a gente lembrar, né, que o diagnóstico diferencial das dores crônicas, principalmente as relacionadas aos tecidos moles, mesmo com a utilização da ultrassonografia, ainda é um desafio, né? E tem sido baseado, na maioria das vezes, na experiência clínica do próprio profissional, né, que faz essa avaliação clínica. Você vê que na parte crânio-cervical, ultrassom praticamente de pescoço, e ainda é pouco usado, é uma coisa muito limitada a tireoide, algum linfonodo aumentado, mas não é tão usado em dor orofacial assim, né, Cláudio? Sem dúvida. Né? E o nosso objetivo é tentar, em cima disto, né, fazer algumas avaliações. Então, por exemplo, de acordo com o artigo publicado por vocês, em relação à área médica, ela é usada basicamente, né, com a indicação de avaliar a síndrome de dor regional complexa, as síndromes miosfaciais, né, com isso fazendo o diagnóstico diferencial da fibromialgia, problemas de neuropatias, atividades inflamatórias, perícia médica, e também ela pode ajudar, né, na tomada de decisão terapêutica, além de outras utilizações, né? O que mais tem sido abordado, o que tem sido bem estudado, né, com subsídios mais científicos, com bases mais científicas. E aí, na parte da odontologia, o que a gente tem a avaliar? Esse é um estudo, uma revisão também de uma literatura de um grupo indiano, onde Sim. eles procuram avaliar a termografia como um novo método, né, de diagnóstico, uma nova ferramenta no diagnóstico na odontologia. E eu gostaria de salientar algumas observações que foram feitas na parte do abstract, né? Não, pulou. Posso voltar aqui? Deixa eu voltar aqui. Ali eles falam novo para eles, né? Porque novo para eles, exato. Termografia é essa, já está mostrando desde o tempo de Hipócrates, né? Mas exato, como método mesmo já vem desde a década de 60 aí, na área de odontologia, né? A primeira imagem térmica, né, de infravermelha foi feita em 1925 pelo Kzen, na Alemanha. Né? Aí depois, na área médica, ela foi introduzida em 1952. O diagnóstico para utilização na parte médica também com o diagnóstico foi em 54, né? Nossa, que história. E aí não tinha nem nascido, não tinha nem aparecido na televisão ainda. Então, é o seguinte, Hipócrates, então, começou dessa fase, né? De 1400 anos de Cristo, ele já veio com essa imagem, né? Dizendo que o que estava frio ou quente, que era para ser vascularizado, né? Procurado, que ali existia alguma doença, né? E aí, então, fazendo esse breve histórico do que pode ser, como pode ser utilizada, né? Mas espera aí, conta um pouquinho melhor essa história de Hipócrates, hein? Acho que você não contou direitinho. Quando ele passava lama isso, na deixa pessoa. Eu voltar aqui, que fica mais fácil. E aí, onde secava mais rápido. Exato. E aí, onde secava mais rápido, tinha alguma coisa ali acontecendo, um processo inflamatório, uma Exato, infecção. isso já em 400 anos antes de Cristo, né?
Ele veio, então, com essa afirmativa: onde houver excesso de calor ou frio, a doença estará lá para ser descoberta. Então, aqui tem um exemplo, né, de uma pessoa com lama no corpo e um lugar onde ela secou com mais rapidez, né, onde apresentou a secagem dessa lama nessa região, caracterizando, então, algum processo, né, térmico de calor, que secou mais rápido através da temperatura. Essa lama foi secada mais rápido. E ele fazia isso para drenar abscesso pulmonar, Cláudio? Acredita? Para drenar abscesso pulmonar. De ferida de guerra, Pois é, você vê, já nessa época, né? Há muitos anos atrás. O que nos coloca realmente bem atrás ainda, né? Do que nós gostaríamos de estar, né, nessa parte de avanço e tudo mais, né? Agora eu estou procurando aqui da parte, contando então um breve histórico. O que a gente pode, né, ver em cima disso? Já observando, na odontologia, as primeiras imagens termográficas foram feitas por Crandell e Hill, em 1968, se não me engano, né? E foram os primeiros estudos, foram avaliando a parte de dentes, através da temperatura dos dentes, né? Eles poderiam, então, avaliar se o dente havia tido uma necrose pulpar ou não, através da temperatura, né, superficial, da temperatura superficial dos dentes. Então, agora você fez lembrar de uma coisa, até que eu vi agora que eu estive lá em Atlanta, no congresso, porque assim, esse tipo de diagnóstico que você falou já é uma coisa grosseira hoje em dia, né? Para necrose do dente. Mas eles têm usado isso na veterinária. Então eles mostraram um golfinho, e fizeram a imagem, aí parecia um dentinho assim inflamado. Porque imagina a dificuldade, né, de você saber se o seu golfinho está com uma infecção no dente ou não, né? Então, só termografia mesmo, né? Então, só voltando aqui essa parte histórica, né, no caso, em 54 foi quando foi fundada a primeira escola de termografia na Alemanha. No Brasil, a termografia iniciou por volta de 1977. E em 2000 foi criada a Braterno. O Pinote, que era da ginecologia. Então, ele trabalhava com a parte de rastreamento de câncer de mama. E naquela época eles usavam uma placa de cristal líquido. Mas a partir dessa época que já tem, inclusive, um código lá do procedimento médico que vem dessa época aí. Então, e aí, em 2000, criou-se, né, a nossa Associação Brasileira de Termologia. Foi fundada em 2000 por você, o qual você é presidente, né? Eu e os demais. O qual você tem brindado com muito conhecimento. E luta a favor da termografia. Como vinha desenvolver uma metodologia, né? A gente já viu a necessidade de fundar uma associação para que pudesse organizar as informações e a gente trabalhar com o intuito de ajudar realmente a criar protocolos que as pessoas pudessem se guiar de uma forma correta, né? Sem dúvida. E deixar de agradecer aqui a doutora Denise Haddad, esqueci de falar no comecinho, ela que é coordenadora junto com a gente lá no curso de especialização crânio-cervical, né? Que deve estar assistindo a gente também. Para falar nisso, parabéns aos professores, a você, a sua equipe, né, todos, né, pelo nosso dia dos professores. Dia dos professores, né? Exatamente. Bom, então, seguindo as características, né, da aplicação da termografia na odontologia, algumas coisas são salientadas, dentre elas, avaliação de problemas osteomusculares, problemas inflamatórios, problemas de dores neuropáticas, problemas mesmo de abscessos, né, de processos inflamatórios na região crânio-facial, e assim além de outras coisas. E uma coisa interessante que eu gosto sempre de salientar, de frisar, é a utilização dela para acompanhamento do resultado terapêutico que você programou. Então, você faz o acompanhamento daquele tratamento que você efetivou, né, determinou, e em cima dele, então, pegar, né, se realmente está tendo ou não uma efetividade daquele tratamento que você está executando.
que eu estou querendo passar, já, mas está meio lento aqui o meu computador. O acompanhamento é legal porque se faz com a imagem e é quantitativo, né? Exatamente. O quanto melhorou termicamente, né? Exato. Este é que eu acho que é um ponto bem positivo, né? Além de você te ajudar a detectar o problema, é te ajudar a acompanhar a evolução da resolução do problema, né? Eu acho que isso é bacana. Sim. Então vem aí uma definição da termografia, que é um método de diagnóstico por imagem. Importante frisar que não é invasivo. Ele detecta, grava e produz as imagens infravermelhas, né? E refletem a dinâmica microcirculatória da superfície cutânea dos pacientes, e o ideal, no tempo real. Isso que eu acho importante. Isso abrange o sistema vascular, nervoso, músculo esquelético, processos inflamatórios, condições dermatológicas, endócrinas e oncológicas, né? Dentro do que nós estamos avaliando. Então, isso mostra a complexidade. Então, tem a vantagem de ser amplo, mas ao mesmo tempo complexo, uma vez que ele pode aparecer muitas coisas numa imagem só, né? Sem dúvida, né? E agora, só para a gente começar a dar uma exemplificada, casos, por exemplo, de desordens articulares na região da articulação temporomandibular. Se nós formos observar, então, o diagnóstico determinado pelo DC, né, que é o diagnóstico o critério de diagnóstico, na realidade, né, que foi elaborado em 93, e já 2013 teve as evoluções e tudo mais, e a gente vê pela história clínica do paciente, ele vai apresentando um processo artrítico, ou uma sinovite, capsulite ou retrodicite, que na realidade não tem como você discernir essas regiões, essas estruturas, né? Pela história clínica, o paciente reclama então de dor, relata dor nas articulações tempomandibulares, e uma coisa interessante é que ele relata, alguns deles relatam um aumento de temperatura na região pré-auricular. E na realidade, essa detecção, ela não pode, é difícil de você fazê-la, né, de maneira de tocar de alguma coisa. E aí então vem o que da questão, né? Que é a indicação, a utilização da termografia, que vai nos dar com maior precisão essas alterações de temperatura, tá? Estou procurando a imagem aqui para a gente ver se consegue visualizar com melhor clareza. Desculpa, dor gravada por movimento e ou função mandibular? Ou parafunção? Isso. A dor ela é gravada por movimento ou função, né, ou parafunção. Ou seja, o abrir e fechar a boca, movimento de lateralidade, jogar a mandíbula para um lado, para o outro, ou seja, durante o processo mastigatório, propriamente dito, né? Sim. A função. E a parafunção, principalmente o bruxismo, ou então algum hábito de ficar mordiscando objetos. Em algumas situações, o paciente reclama de ausência de contato dos dentes posteriores, ou seja, porque cria um edema na região da articulação, e esse edema faz com que o côndilo desloque a sua posição mais para anterior e para baixo, então perdendo o contato dentário ipsilateral, ou seja, do lado que tem o problema, né? Aqui mostrando, então, né, no caso de edema, e aqui o caso, né, oclusal, mostrando a ausência de contato dos dentes posteriores nessa região. Às vezes é até inconsciente isso, né, Cláudio? A pessoa nem se apercebe disso, né? Não. Que tem essa falta de contato. Ela considera meio que normal, assim, né? Isso. Às vezes, clinicamente, alguns pacientes relatam para você: doutor, os meus dentes se tocavam, né, antes de eu começar a ter essa dor. Depois que eu comecei a dor, eles pararam, eles não se tocam desse lado, só encostam do outro lado. Tá? E aí você tem alguns instrumentos, alguns artifícios que você checa isso clinicamente, colocando um papel articular bilateral, pede o paciente para fechar os dentes, e aí você vê onde o papel articular sai com mais facilidade, é onde ele está tendo, então, a dificuldade de oclusão dos dentes, né? Então, seguindo o nosso raciocínio aqui, para poder fazer essa avaliação de aumento de temperatura na região pré-auricular,
a termografia vem nos ajudar em muito com isso. E uma coisa que é importante, porque essa falta de contato dentário ela é causada pelo extravasamento de líquido intracelular, né? Extracelular, mas intracapsular. E é chamado isso na ressonância magnética de efusão, esse extravasamento de líquido extracelular. Então, uma coisa que é importante, que às vezes nos ajuda a confirmar todo essa alteração, é realmente você faz a termografia e depois, se você tiver como fazer então essa ressonância, né, o ideal é ter a ressonância para que você então confirme esse diagnóstico de extravasamento de líquido extracelular. Aqui mostrando então, no caso, uma paciente, se realmente está tendo uma dificuldade na parte de tecnologia, que o computador está meio... não está com... Esse é um caso que você atendeu? Oi? Esse é um caso que você atendeu? Isso. Certo. É um caso de uma paciente de 52 anos com dor na face e dor na ATM direita, né? Certo. E aí eu quero mostrar no caso aqui. Aqui mostrando então a termografia e mostrando a simetria, né, que tem que ter, comparando um lado ao outro. E aí a gente observa na região pré-auricular, do lado direito, uma diferença de temperatura, né, uma diferença de coloração, que implica em diferença de temperatura, em relação à região pré-auricular esquerda. Tá? Caracterizando, então, esse processo inflamatório, né, que ele pode ser, então, confirmado, no caso, com a ressonância magnética. Muito bom. E ela se estende ali, parece, para a região do masseter do lado direito, né? Exatamente. É temporal também um pouco, né? E é a região onde a paciente também tem mais sensibilidade, né? Dor na lateral da mandíbula. Uhum. Muito bom. Estou tendo um problema aqui, no passar que está pulando algumas imagens. Ó, aqui então mostrando, né? No caso, a ressonância magnética que não está conseguindo aparecer. Eu acho que ela vai estar mais à frente. Mas só para se ter noção, então aqui nós temos algumas regiões, né, que foram colocados pontos simétricos, né, e do mesmo lado, né, do lado oposto, para que a gente pudesse então fazer essa avaliação térmica dessa paciente. Principalmente o que foi observado foi uma alteração na região da ATM, né, do lado direito, comparado com o lado esquerdo, caracterizando, né, esse aumento de temperatura que dá um ΔT, uma disfunção térmica de 0,8 graus Celsius. Nossa. O que, se nós formos olhar na escala, né, de grau de assimetria, é uma alteração moderada, essa diferença de temperatura. Muito bom, né? E você fez com a fusão de imagem ali, pegou a foto e o térmico junto, né? Exato, eu fiz justamente para caracterizar. Essa paciente apresentava também uma alteração na região cervical, né? E que ela relatou que apresenta, então, uma hérnia de disco entre C5 e C6. E pode ser uma característica, né, dessa alteração térmica aqui, puxando, no caso, para o lado direito, né, em relação ao esquerdo. Aqui nós vemos, então, essa alteração térmica, caracterizando, né, alguma alteração térmica nessa região. E é muito legal que você mostra tanto na imagem, marca na imagem, mas quantifica isso também, né? Exatamente. Cada região, máximo, mínimo, média, e essa delta ter essa simetria de quanto que é realmente, né? Exatamente. Não simplesmente vai pela cor, né? E sim pela intensidade do processo, né? Tem como você quantificar isso, né, no caso. Muito bom. Eu estou querendo chegar à ressonância aqui mais à frente, mas está meio lento. Para voltar está tendo uma certa tranquilidade, mas para avançar é onde está tendo mais dificuldade aqui no controle. E ali a emissividade 0,98 certinho. Oi? Tá vendo a emissividade ali de 0,98, que é o correto, né, para a pele humana. Está obedecendo o padrão, né, que deve-se ter.
Eu vou voltar só um pouquinho para ver se eu consigo colocar na ressonância, ok? Uhum. Eu vi que você colocou as referências também aqui do grau de simetria, que é mais ou menos o padrão que todos os autores classificam aí, né? Obedece um certo padrão nessa característica. Uhum. Bom, então, dando continuidade aqui, o que eu estava reforçando é a respeito da alteração na articulação temporomandibular, né? Se compararmos um lado direito com o lado esquerdo, dá essa disfunção térmica, caracterizando alguma alteração naquela região, né? E aí, se nós formos observar, então, através da ressonância magnética, a gente consegue observar, então, uma efusão, né? Um extravasamento de líquido extracelular, assim como o disco articular, né? Sem estar recapturado. Ou seja, é um caso de deslocamento do disco articular sem redução, tá? Provoca um processo inflamatório na articulação temporomandibular da paciente, e aí, então, essa alteração, ela é detectável, né, pela sensibilidade que existe na câmara, na termografia. Tá? Essa é a ressonância dela, do caso dela? Essa é a ressonância dela. Nossa, olha só que interessante, hein? Você viu aqui? O líquido, né? Isso. Tá? Na realidade, ele estava aqui na frente, eu tinha colocado com movimento tudo, para poder mostrar que quando o paciente abre a boca, né, esse líquido ele é deslocado para posterior. Você tem o vídeo? Não, eu fiz foi uma montagem de sequência, né, de imagens, através do computador, detectando isso aí. Eu não sei se vai apresentar, assim, quer ver? Não apresentou. Tá no PowerPoint? Tá. Então mostra. Deixa eu só mudar aqui. Ele não está querendo abrir, tá vendo? Função de... Conseguindo visualizar? Tô vendo ali que ela deslocou, não, né? Aqui o líquido está na região anterior, tá vendo? Consegue perceber? O paciente de boca fechada, em repouso, ele começa a abrir a boca e o líquido, então, é projetado, né, ou desviado para a região posterior. Muito interessante. Não é bacana? Sim, sim. Bom, esse aqui é um caso de um pacientinho também de 10 anos e 9 meses, estalido na articulação temporomandibular direita e assintomático, tá? Paciente, então, de 11 anos, 10, 11 anos, nós observarmos, então, a parte da termografia inicial e depois de 4 meses, né, a gente observa algumas alterações térmicas na região facial desse paciente, né? E é interessante que criança não é incomum encontrar também, né, disfunção temporomandibular, que é pouco lembrado, né? Exatamente. Eu vou voltar lá para outra tela. Então, aqui, seguindo, então, esse pacientinho, né, a gente observa que na parte odontológica, tudo dentro dos padrões de normalidade, uma criança com um desenvolvimento dental-alveolar dentro dos padrões, né, nada digno de nota no sentido de alteração. Foram feitas as imagens convencionais, onde a gente observa um contorno anatômico da ATM bem legal, a abertura dentro dos padrões de normalidade, região cervical, embora tenha uma curva um pouquinho acentuada, mas pela idade a gente considera dentro da normalidade, né? Aqui nós avaliando, então, na parte, eu fiz uma colocação dos pontos termoanatômicos para a gente caracterizar. Aqui não sei se você está conseguindo visualizar aí direitinho, em relação aos números,
A gente observa... Os pontos anatômicos lá do trabalho da professora Denise, isso, né? Da Denise, né? Da doutora Denise, né? Então, aqui nós temos os pontos anatômicos marcados no início e depois de 5 meses, né? Aí a gente mostra, consegue observar uma alteração considerável aqui nesses pontos, né? Em relação à temperatura, né? As alterações de temperatura do início para os 5 meses depois do tratamento. Se nós observarmos, então, do lado direito, né, na região temporal, tá? Aqui no início, aqui 5 meses depois, gente, eu marquei aqui a região de temporal, região de ATM, masseter e a região cervical, região do esternocleidomastoide. Nós fomos avaliar as alterações térmicas, olha só, naquele primeiro caso daquela paciente, observou um aumento de temperatura de 0,8 na ATM, direita em relação à esquerda. Né? Aqui, em relação ao tempo do início ao fim, daí 5 meses, a gente observa uma alteração em delta T de 0,3 graus, ou seja, está dentro do padrão de normalidade, né? Ou seja, não existia um processo específico de inflamação nessa articulação, mesmo o disco estando deslocado, né? E uma outra alteração um pouco maior foi a nível de masseter, né? Onde no início do tratamento ele apresentava com a temperatura de 33,6 graus Celsius, e depois, então, de 4 meses, ele baixou essa temperatura, ou seja, normalizou um pouco mais essa situação muscular. Né? Legal. E ele procurou ajuda para quê, Cláudio? Ele foi lá por causa do estalido? Não entendi, desculpa. Ele procurou ajuda por causa do quê? Pelo estalido. Tá? O barulho estava incomodando, né? O pai é dentista, colega, e aí fez uma avaliação, nós fizemos essa avaliação com a ressonância magnética, nós percebemos que o disco ainda poderia ser tentado uma recapturação dele, tá? Aí nós entramos com um aparelho de ortopedia funcional, que traz a mandíbula um pouquinho mais para a anterior, que é um aparelho em pista indireta planas composta, com equiplan. É um dispositivo que leva a mandíbula um pouco, anterioriza a mandíbula um pouco e levanta um pouquinho a altura, para promover uma melhor recaptação do disco na região da articulação temporomandibular. Que interessante, hein? Tá, esse é o lado direito, é onde tem o estalido, e aqui do lado esquerdo. É interessante notar que do lado esquerdo, mesmo o paciente não tendo sintomatologia nenhuma, nem direita ou esquerda, do lado esquerdo, no início do tratamento, teve uma alteração maior de ΔT na região de ATM e na região de masseter. Ao tempo que, depois desse período de uso do aparelho, deu também uma melhorada no quadro da temperatura, ou seja, baixou um pouquinho essa temperatura, dando uma regularidade aos tecidos, né? Harmonizando essa temperatura para uma coisa mais normal, dentro do padrão de normalidade. E aqui a ressonância magnética mostrando a ATM direita, né? O disco aqui, ó, fora da superfície, certinho, da articulação. Se você for comparar com a esquerda, eu coloquei a esquerda para ter uma comparação de posição de disco, tá vendo? Esse aqui mais deslocado anteriormente e o da esquerda dentro dos padrões de normalidade de posicionamento. E quando o paciente faz a abertura bucal, o disco é recapturado, tá vendo? Ele acompanha o mesmo posicionamento do lado da ATM esquerda, a qual, né, que encontra-se dentro dos padrões de normalidade e não tem o deslocamento do disco. Era um vídeo, isso ou só uma sequência de imagens? Essa aqui são só 2 sequências, né, de imagem fixa, não tem vídeo nela, né? Tá? Então é só para mostrar então o posicionamento do disco. Tá? Aqui então nós visualizando o disco deslocado na ATM direita, comparando com a ATM esquerda, ele bem posicionado, né? Se você olhar o contorno dele, né, esse hipossinal do disco, aqui você vê que ele encontra-se deslocado anteriormente. Sim. E aqui na abertura bucal você consegue perceber os dois com o mesmo posicionamento, ou seja, o disco bem interposto entre a cabeça da mandíbula e a eminência articular, que é o padrão. Sem o aparelho? Oi? Usando o aparelho? Não, aqui foi do início sem o aparelho. Já sem o aparelho, né? Nós vamos nós vamos fazer uma nova tomada de ressonância daqui a 1 ano, quando fizer 1 ano de uso de aparelho.
para a gente observar se foi reposicionado realmente ou não. Alguns trabalhos... O BF e o BA que você põe ali? Oi? O que é o BF e BA para o pessoal? Boca fechada e boca aberta. Ah, sim. Tá? Eu esqueci de comentar, né, que o BF é boca fechada. Não entendi ainda dessa parte da imagem. Especificamente da TN. Tá, legal. Ok? Bom, aqui agora eu vou falar um pouquinho da parte de dor miofascial. E não tem como falar sobre dor miofascial sem falar do mestre, né, dos mestres, Dr. David Simons. Olha só. Foi uma honra que eu tive de tê-lo avaliando, né, querendo conhecer um pouquinho do meu trabalho. Foi a minha tese de mestrado, né, foi sobre dor miofascial. Eu evoquei dor na região do trapézio superior e, como ele era cientista, ele viu, né, a minha tese e viu a minha apresentação e me deu o prazer de ter esse contato com ele. Formidável. É a sua esposa ali? Isso. Ah, que legal. Um abraço para ela. Alguns aninhos atrás só, tá? Tá bom. Isso aqui foi em 2001, quando eu fui apresentar minha tese de mestrado nos Estados Unidos. Que bacana. Na Academia Americana, né? Parabéns. Muito Valeu. bacana. Então, falando em dor miofascial, é importante lembrar que alguns músculos referem dor para outras regiões, eles têm um ponto de gatilho. Certo. E na odontologia é importante a gente ressaltar isso, porque alguns pacientes às vezes apresentam dores de dente e as dores não são provenientes do dente, e sim do músculo. Neste caso, o músculo masseter, né? Região de origem. Região intermediária nos inferiores, e alguns pacientes às vezes referem dor de cabeça supraorbitária, que ela pode ser oriunda do masseter inferior, onde ele insere. E aí eu acho que a termografia vem nos ajudar muito a definir esses pontos específicos de ponto de gatilho, né? E com a classificação hoje em dia do critério de diagnóstico, é importante ressaltar que tem as dores musculares localizadas e as dores miofasciais. E as dores miofasciais têm elas com ponto de gatilho e sem ponto de gatilho, né? Que quando tem uma dor mais difusa. E quando ela refere para outra região, é com ponto de gatilho. Então, aqui no masseter nós temos esses pontos de gatilho e as dores referidas. No esternocleidomastoide é muito comum, né, a gente às vezes receber paciente de otorrinolaringologista, paciente queixando-se de zumbido, dor supraorbitária, né? Nossa, vai às vezes... Oi? Como é comum, né, encontrar isso? Muito, as pessoas não se tocam, né? Não tem noção que é músculo. A gente recebe muito paciente de neuro procurando, né, eliminando qualquer fator de cefaleia migranosa, e aí a gente avalia, às vezes o paciente tem essa dor de cabeça do tipo tensional, e principalmente a dor referida, né? Sim. Aqui mostrando um caso também, uma paciente de 55 anos, ela foi diagnosticada com dor miofascial nos músculos da mastigação, dor miofascial nos músculos cervicais e dor de cabeça do tipo tensional. Essa é uma termografia inicial, né, que ela veio, e aqui comparando o lado direito com o lado esquerdo. Do lado esquerdo nós temos um ponto de gatilho no esternocleidomastoide e no lado do masseter também um ponto de gatilho, referindo à dor de cabeça. A queixa principal dela era dor de cabeça, né, dor na cabeça, e essa dor era oriunda da região do esternocleido e do masseter. E se nós olharmos então aqui a parte de temperatura, a gente vai observar que... Deixa eu só abaixar esse... É bom que você fez no Vision 5, não fica mais fácil, né, de ver na tabela. Exato. Do que as anteriores lá, fica bem mais fácil. Então aqui a gente observa do lado esquerdo em relação ao direito uma diferença térmica considerável, principalmente na região de masseter e moderada na região de esternocleidomastoide. Esse então é o vídeo que eu fiz, eu quero ver se eu consigo apresentá-lo para vocês visualizarem o quanto, no caso, a termografia nos beneficia em relação a isso. Estou atrapalhando ali. Vamos só esperar carregar para que eu possa...
Esse é o agulhamento dos pontos, né? É o com xilocaína que você faz. É um trigger point, você entendeu? É uma infiltração com anestésico local, sem vasoconstritor, né? Eu injetei em cada músculo a quantidade de 0,5 ml. Você está usando o que ali de anestésico? Procaína. Procaína 0,7%. Ó, aqui agora vai conseguir, às vezes, visualizar, vai conseguir rodar um pouquinho, ó. Eu já vou passar os dois ao mesmo tempo, para que não fique perdendo. Aqui parou. Sim. Ó, então aqui nós estamos na região de masseter, tá? E aqui no inferior nós estamos na região de esternocleidomastoide. Aqui no masseter, depois que fez a infiltração. Com a termografia... ali. Que legal. Termografia, você pega o ponto de gatilho. Sim. Então, você dá uma infiltração mais precisa de localização, né? Então, aqui eu estou fazendo em masseter e aqui na região do esternocleidomastoide, tá? Só para a gente observar aqui no final como fica. Então, você pegando o ponto de gatilho, você faz a infiltração, né, no ato. Após a infiltração, até o final, a paciente reporta em torno... Você tem que ter um alívio de pelo menos 50% dessas dores, para que a efetividade tanto das infiltrações ou laser, aí o tratamento pode ser uma série de situações, né? Desde agulhamento a seco, infiltração de novo, como é que fala? Gelo, massagem, acupuntura, laser terapia, muito utilizado. E aqui a paciente, né? O dia que ela veio, e depois de 16 dias ela veio para o retorno. Quando ela veio, que eu fiz a infiltração, ela teve 70% de alívio da dor. E ela disse para mim que chegando em casa, 100% de alívio da dor. E ela voltou com 15 dias sem nenhuma dor. Tá? O pescoço dá para ver que está simétrico ali, né? Exato. O esternocleido. Então, é uma termografia inicial e aqui 16 dias depois. Aqui os dados, os pontos termoanatômicos, né, que foram feitos, mostrando a diferença térmica do primeiro dia, né, para o 16 dias depois. Eu estou querendo achar 16 dias depois. Então, se nós observarmos essas alterações térmicas, a gente vê que no primeiro dia da consulta, ela tinha uma discrepância, né, uma alteração térmica muito acentuada em relação a 16 dias depois, que foram feitas, então, as injeções no ponto de gatilho. É lógico, aqui, embora ela não tenha tido mais dor, eu recomendei, né, mais laser terapia. A mãe dela é dentista, colega, então orientei a continuar com a fisioterapia, porque ainda tinha o dolemento, a palpação nesses músculos que foram infiltrados. Então, não significa que uma infiltração é o suficiente para resolver o problema do paciente, né? Claro, são sessões. Geralmente esses miofasciais são secundários a outras coisas, né? Exato. Até alterações posturais, por exemplo, né? Sem dúvida. Então, aqui mostrando uma vista lateral, né, dela no início e aqui depois de 16 dias, obedecendo o padrão de escala, tudo certinho, tá? Legal. Essa é uma paciente adulta. Agora nós temos uma criança de 10 anos. Ela é minha paciente de ortodontia, o qual a mãe relatou num dia de atendimento, falou: doutor Cláudio, eu vou ter que levar a minha filha no neurologista, porque eu estou tendo que buscá-la todos os dias na escola à tarde por causa de dor de cabeça. E eu, como ortodontista, falou: se for fazer ressonância magnética, você tem que vir aqui que eu tenho que remover todo o aparelho ortodôntico fixo, né? Aí eu perguntei à mãe, pedi autorização: eu posso fazer alguma avaliação clínica nela para dor? Pode. Eu fiz a avaliação, né, fiz a termografia, e aí a gente observa na região posterior, tá, uma alteração significativa, né, de coloração, de alteração térmica. Essa aqui é depois de uma semana de sessão, foram feitas uma sessão de laser experimental no dia e uma semana depois a outra sessão. Aí você já consegue observar uma alteração térmica acentuadíssima, né?
Esplêndia da cabeça, né, ali. Exato. Essa região é onde ela sentia dor de cabeça. Por ser criança, então eu sugeri, ao invés de injeção no ponto de gatilho, o tratamento através da laser terapia, o que deu um resultado formidável, né? Muito Ou bom. seja, de uma primeira sessão, ela ficou pelo menos uma semana sem dor, e aí depois foram feitas mais sessões, geralmente de 4 a 6 sessões, até ter uma resolução melhor do caso, tá? Aqui um outro caso de uma paciente também, de 11 anos. Essa é uma paciente que ela veio no início, dia 26/8, e voltou depois do dia 16/9. Ela tem um diagnóstico inicial de deslocamento do disco com redução bilateral nas duas articulações, processo ósseo degenerativo nas duas articulações, migrânia crônica, tireoide de Hashimoto, dor miofascial nos músculos da mastigação e na região cervical. Aqui mostrando o inicial e no dia 16, a diferença térmica, ou seja, no primeiro dia, ela já apresentava algumas discrepâncias, né, algumas disfunções térmicas consideráveis em relação à posterior, que foram feitas 2 sessões de laser terapia, onde nós pudemos observar alguma regularização, tanto que se você olhar na face, né, é onde eu acho fantástico essa parte da termografia, é ver essa simetria, ou seja, que está tendo uma harmonia da parte neuromuscular. Está tendo uma readequação do sistema neuromuscular, se você comparar isso com a termografia inicial. Aqui uma visão lateral, com as mesmas características, né, notando que no início tinha uma hiperatividade maior. Oi? Não, perfeito as imagens, está bem claro a diferença. Aqui dá uma diferença, às vezes, de posicionamento, mas um é porque a criança está com o rosto mais virado para a parede, né? E a outra mais virado para o operador. Por isso, às vezes, dá essa diferença. Mas a diferença térmica, né, procurando seguir os padrões, está uma diferença significativa em relação à consulta inicial. Atualmente, ela se encontra assim, né, mais simétrica. Eu já coloco esses pontos anatômicos justamente para ter como parâmetro fixo, né? Aqui o lado esquerdo mostrando, né, a mesma discrepância, né, com alguns valores mais acentuados. Olha só, uma disfunção térmica severa, né, no caso. Sim. 1,24 também, né? E eu gostaria então de concluir, apesar do nosso tempo, de eu às vezes não ter mostrado o que eu gostaria em função dessa parte técnica, né? Mas eu gostaria de concluir dizendo o seguinte, Marcos, que na odontologia a termografia pode tornar-se uma ferramenta importante, devido a essa acurácia na mensuração de temperatura, né, que detecta a diferença de 0,05 graus. E eu acho que aí ela já é uma ferramenta importante, né? Já é um instrumento do teu trabalho hoje, né? Sem dúvida. Ela já faz integrante. Dia, assim como de vários colegas que estão fazendo especialização lá. Eu não atendo mais os meus pacientes de dor sem antes fazer a termografia. Nem eu. Porque não tem como, voltar para trás, né? Você não tem uma imagem técnica para tratar os pacientes. E olha que eu fui exposto à termografia há 20 anos atrás, quando eu fui fazer um mestrado. Já falava em termografia lá. Exatamente, há 20 anos atrás. Então, a termografia ela pode ser empregada como auxiliar no diagnóstico de dores orofaciais e DTMs na região crânio-cervical. Ficou bem claro. A obtenção de termogramas. Oi? Não, ficou bem claro com os casos que você mostrou ali de DTM, miofascial. A obtenção de termogramas sequenciais pode avaliar a eficácia dos métodos de tratamento empregados. Isso eu acho importantíssimo, esse acompanhamento. Você fez a termografia antes, efetuou o tratamento que você acha que julga conveniente ou mais apropriado, faça a termografia depois, faça a sequencial, para que você possa observar realmente a efetividade do que você está fazendo, né? Eu acho isso importante. E os termogramas, eles podem ser arquivados de várias maneiras. E é importante que eles vão servir como referência futura.
Ou seja, você vai ter uma assinatura térmica do seu paciente. Então, eu acho isso é uma outra pegada importante que está sendo muito utilizada nos atletas de elite. Né? É o que a gente tem aprendido em relação ao que eu tenho vivido, né, nesses últimos quase 2 anos que eu tive a oportunidade de estar aí com vocês, participar da primeira turma, né, de especialização crânio-cervical, e agora participando juntamente com a segunda turma, e com isso fixando mais o conhecimento, né, e tentando ajudar o máximo possível dentro das limitações inerentes a cada indivíduo. E qual que é a dica que você vem passar para o pessoal aí que está em dúvida aí da tua área, da odonto? Faz, não faz? Vale a pena? O que você tem esse pessoal aí que está assistindo agora está meio indeciso ainda? Na realidade, ainda há muito ceticismo na área, principalmente na área odontológica, em relação à aceitação da termografia. É desconhecimento ainda, né, Cláudio? Exato. Como eu disse, né, é uma especialidade na odontologia brasileira mais recente. Então, a gente tem que ter esse entendimento de que gradativamente vai se obtendo mais conhecimentos e as pessoas que estão ligadas às instituições ou pesquisa são as que têm, né, essa tendência de poder usar o equipamento e aplicá-lo na parte de estudo científico. Então, eu acho que é fundamental, né, eu aconselho os colegas que fazem o atendimento, né, que trabalham com dor orofacial e disfunção temporomandibular, eu acho uma ferramenta formidável e que vem nos ajudar muito. Eu acho que só tem a acrescentar, principalmente na nossa melhoria do diagnóstico. Eu acho que eu fecho dizendo isso. Como auxiliar de diagnóstico, eu acho importantíssimo. Eu acho que é importante ter no seu consultório esse dispositivo. É isso aí. Eu queria agradecer ao professor Cláudio Góes pela brilhante apresentação, mostrando seus casos aí com rigor, assim, na qualidade das imagens, dos resultados, né? Porque não adianta só tirar uma foto, né, Cláudio? Tem que mostrar a evolução, e o mais importante dentro da crânio-cervical é essa evolução aí, o antes e o depois, como que o paciente tem realmente melhorado ou não, de uma forma bem objetiva, para que possa fazer acompanhamento futuramente, né? Saber essas assinaturas térmicas todas. E eu acho que ficou muito bom, assim, Cláudio. Parabéns aí pela qualidade dos casos, e não vejo a hora de você apresentar mais casos aí para frente aí nos nossos eventos, nas jornadas, né? Ou nas aulas lá junto com o pessoal da crânio-cervical na USP. Tá. Uma outra coisa que eu gostaria de salientar é a participação do paciente na visualização das imagens. Quando ele tem imagem, você mostra para ele o que você está fazendo, o que está acontecendo, e ele acompanha essa evolução positiva, ele adere mais ao tratamento. Ele fica mais, ele confia mais na sua expertise. E valoriza o teu trabalho, né, dentro da área do exercício da odontologia. Então é uma coisa muito gratificante, né, Cláudio? Mostra o quanto que você está certo no que você está aplicando no tratamento, e o paciente pode ver isso, né? Ou se não tiver essa resposta, você pode mudar a tempo ainda, né? Não precisa, não deixar muito errado também, né? Sem dúvida, né? Então mais uma vez, muitíssimo obrigado, tá, pela oportunidade. Grande abraço e muito obrigado pela participação. Tá jóia, um grande abraço. Tá jóia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.